Depois do meu arrebatamento em abril de 2020, eu coloquei a minha casa em ordem e subi vários degraus espirituais. E em janeiro de 2021, quando estava orando na madrugada, tive o meu segundo arrebatamento. Jesus não me avisou que teria mais uma experiência, e aconteceu quando não esperava. O meu corpo desfaleceu, e o meu espírito saiu do corpo. Uma grande escada desceu até o meu quarto e uma voz dizia: sobe pela escada que levará até o portão celestial do céu. E quando cheguei até a porta do céu, dessa vez Jesus não me recebeu, e o anjo ficou encarregado de me revelar as coisas do céu. O anjo que me recebeu na porta do céu, entregou para mim uma pena de ouro e um livro de folhas e disse: anote tudo o que vê, tudo o que ouvir e tudo o que for revelado a ti. Eu estava mais uma vez no reino maravilhoso de Deus. Lucas 18 versículo 24 e 25. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus 19 versículo 23 e 24. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Marcos 10 versículo 23 ao 25. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difíceis são para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E havia multidão de pessoas naquele lugar com vestes brancas e resplandecentes. E o anjo que recebeu a ordem de me revelar os mistérios do céu disse: essa multidão de pessoas que estão nesse lugar foram os que permaneceram fiéis na hora da morte, passando por necessidades financeiras e com poucas comidas e roupas velhas. Essas pessoas moravam em casas simples, e enfrentando as suas dificuldades não negaram a sua fé, e mesmo no pouco honrou o nome de Jesus, e conseguiram um muito galardão no céu. Mateus 25 versículo 21 ao 23. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E o outro grupo de cristão que eu vi no céu, sofreu perseguição de um país comunista, mas não desistiram de seguir a Jesus. Atos 14 versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E o anjo disse: as igrejas brasileiras se corromperam, e apenas 2% das igrejas do seu país continuam pregando a verdade. O Rio de Janeiro tem sido um esgoto de corrupção espiritual por causa de suas músicas, imoralidade, depravação e sodomia. Tem sido um estado difícil de trabalhar por causa do sexo fora do casamento, prostituição, drogas e criminalidade. As igrejas do Rio de Janeiro, se não entrar na sã doutrina, não irão converter o povo daquele lugar. Os demônios do Rio de Janeiro trabalham com muita força, e fez desse estado um celeiro de prisão de almas e tem levado muitos para o inferno. As igrejas desse estado não têm poder para libertar o povo da escravidão do pecado. Algumas igrejas que pregam a verdade ainda fazem alguma coisa para salvar essas almas, mas os membros da verdade são poucos no Rio de Janeiro. Avisa para as igrejas do Rio de Janeiro e os seus pastores: só entrarão no reino celestial os que fazem a vontade de Deus caminhando na doutrina de Jesus. Somente os praticantes da Santa Escritura verão o reino de Jesus. Não adianta dizer que irão ser salvos vivendo de qualquer maneira, fazendo a vontade de suas carnes. Esses pastores estão no pecado e acreditam que são salvos, e estão sendo enganados pelos seus próprios corações. Mateus 7 versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E o anjo disse: olha para a terra. E quando olhei, eu vi o Brasil inteiro,
e no estado do Rio de Janeiro saía uma fumaça escura e se espalhava pelo céu, e essa fumaça se dividia em várias partes, e cada parte da fumaça voava em uma direção diferente. Uma parte da fumaça voava em direção ao norte do Brasil, e entrava no Pará e chegava até o Amazonas, e a outra parte da fumaça voava para a direção oeste e chegava ao Mato Grosso, e a outra parte voava para o leste brasileiro chegando à Bahia, e a outra parte voava em direção ao sul do Brasil e entrava em São Paulo, e chegava até o Rio Grande do Sul, e naquela fumaça estava legião de demônios dentro delas. Eu disse ao anjo: "Da onde está saindo essa fumaça escura?" O anjo me respondeu: "Essa fumaça está saindo dos focos da imoralidade sexual do Rio de Janeiro, e está contaminando outros estados do Brasil que já estão contaminados. Os focos do Rio de Janeiro que incentivam o sexo, droga, bebida e a criminalidade já evangelizaram o Brasil inteiro através de suas músicas. A ira de Deus está sobre o Brasil, e não vai demorar as catástrofes naturais que irão punir essa nação imoral. O Brasil é o país que mais tem homens de Deus, e também é a nação mais imoral do mundo, e tem a festa mais terrível do mundo na área do sexo, que é o Carnaval. É uma nação sodomita que mais tem depravação sexual." Depois dessa revelação sobre a espiritualidade das igrejas do Rio de Janeiro, continuei olhando para a terra, e os meus olhos foram para outros lugares. Eu vi subindo ao céu as adorações, louvores, orações de uma igreja que subiam até o céu e recebiam unção, e descia em forma de bálsamo para curar as doenças da carne e da alma das pessoas. Lembrei-me das palavras do anjo que falou das igrejas que ainda pregam a verdade na terra, e de uma igreja que vi na terra. Os louvores, orações e pregações curavam as pessoas quando Deus ungia. As pessoas recebiam alívio e paz em suas almas, e os seus pensamentos impuros eram purificados. As suas amarguras e o ardor eram tirados de suas almas e recebia o refrigério do céu. As suas vidas eram revitalizadas. As pessoas nervosas eram acalmadas e revigoradas. Quando olhei para o teto da igreja, eu vi um fio que saía do telhado e chegava até o céu. Eu perguntei ao anjo: "Até onde aquele fio vai?" O anjo disse: "O fio vai até o trono de Deus. A chave do reino é a chave que abre a porta da salvação para o povo entrar." Jesus entregou uma de suas chaves para o pastor conduzir as almas para o reino do céu. Esse pastor recebeu a chave, e tudo o que ele ligou lá na terra foi ligado aqui no céu. A sua igreja está ligada com o céu. Os louvores, ensinamentos, pregações, adorações, orações e os cultos dessa igreja estão ligados com o céu, e foram todos inspirados aqui no reino antes de descerem para a igreja. As almas que estavam nesse culto receberam alívio para o cansaço de suas almas, e o refrigério de Deus desceu ali. Os demônios se afastavam do povo, porque Deus estava trabalhando nas almas das pessoas. A purificação das almas era para o crescimento espiritual. Os irmãos recebiam força, solidez e orientação do Espírito Santo. O favor de Deus em derramar essa graça favorece todos que estão em seu caminho. A saúde do corpo e a cura da alma desciam naquele lugar. Pessoas com problemas mentais, depressão e mente perturbada eram curadas. A unção da igreja quebrou as correntes do ocultismo. As tristezas saíram para dar lugar à alegria. As doenças foram embora, porque os irmãos da igreja foram consagrados. Cada piso que o Espírito pisou foi purificado, e cada parede e teto foram santificados com a sua presença. A sintonia da igreja com Deus promovia paz, amor e saúde para a alma. O Espírito Santo preservou a saúde espiritual dessa igreja por causa do ligamento desse fio com o trono. Os laços de família espiritual foram fortalecidos entre os irmãos. Onde o Espírito de Deus está, não há contendas. Ao ouvir o anjo, olhei para a terra, e vi a igreja brilhando por causa da conexão com o céu através do fio, e as chamas divinas ardiam no meio do povo. Depois continuei caminhando pelas ruas de ouro do céu, e vi todos os habitantes do céu louvando a Deus. Os anjos também louvaram a Deus com trombetas, harpas, instrumentos de cordas e conduziram o coral celestial junto com os irmãos que partiram em Cristo. A devoção sincera a Deus sai de um coração puro, os louvores emanam de lábios verdadeiros, a adoração fiel que sai de uma alma saudável, a fertilidade está na alma. Ali é o lugar dos humildes que são exaltados pelos anjos, que honram os santos como campeões da fé. A terra é fértil e tem de tudo nela. Eu arranquei um fruto e comi, mas logo depois nasceu outro fruto e comi de novo.
e no lugar desse fruto nasceu o terceiro fruto. Não importava quantos frutos eu tirasse, sempre nascem outros frutos, e isso se repete eternamente. Os frutos não são da árvore da vida. Esses frutos eram para a saúde da minha alma ferida. Quando eu peguei uma planta e o puxei da terra para comer, nasceu outra em seu lugar. Uma raiz brotou no lugar da planta que tirei, e foi crescendo o caule e os galhos e floresceu. Essa planta curava a minha alma que tinha passado por sofrimento na terra. As águas do céu louvaram a Deus. Os animais, as plantas e toda a natureza divina cantavam. Salmos 148 versículo 4. Louvai os céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. A realização dos desejos de nosso coração estão ali, e somos prestigiados por ter esse lugar de herança. No céu, o prazer da alma aflora igual uma flor. Ali tem abundância de vida. A verdade habita naquele lugar. A tranquilidade que os homens não encontram na terra está no reino de Deus. Ali tem a fidelidade genuína e adoração verdadeira. A esperança habita com os santos que estão ali. A solidariedade, o sucesso e a inspiração divina tem no paraíso celestial. A vigor nas pessoas, o amor e o triunfo estão na vida dos vencedores que estão ali. A luz, a sinceridade, a pureza e a inocência operam na vida dos salvos. A paciência, a sabedoria, a clareza das coisas divinas todos recebem ali. Não existe concorrência ali. Todos têm as suas heranças. Não existe o pecado da concorrência e rivalidade. Não existe disputa pelo tesouro do céu. Todos que estão ali já conquistaram as suas partes. Não há lugar para esses sentimentos de vaidade, e não há pensamentos para desconfiar do seu irmão. Os louvores são de adoração exaltando a pessoa de Deus e o seu grande poder. Os louvores desse lugar não são iguais aos louvores da terra que exaltam as coisas materiais, sonhos terrenos e conquistas humanas, dando mérito à força do braço da pessoa que conseguiu subir na vida. Os louvores são cânticos novos que não são cantados na terra. O anjo disse: muitos hinos do céu são cantados na terra. O Espírito Santo inspira alguns cristãos que se entregam de corpo, alma e espírito para serem instrumentos de inspiração divina. E o anjo me conduziu até a natureza do reino de Deus. Eu continuei caminhando pela natureza celestial, e vi flores e todas as árvores. Flores e toda a natureza louvando a Deus. Tudo tem vida e fala naquele lugar. Salmos 96 versículo 12. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Salmos 98 versículo 8. Os rios batam as palmas. Regozijem-se também as montanhas. Salmos 97 versículo 1. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Eu e o anjo caminhávamos para outras partes da grande cidade de ouro que é dividida em quadras. Cada quadra é maior do que o globo terrestre. Não vou ficar falando sobre a natureza para não ficar repetitivo, porque já falei na minha experiência. O anjo disse: fale para o povo da terra. Anunciai aos seus moradores que uma grande cidade foi construída para a morada de todos os seres humanos do planeta. E caminhando passei perto de uma árvore, e vi um favo de mel pendurado na árvore. Também vi muito mel saindo das flores. O anjo disse: pode comer esse favo, vai nascer outro. Eu peguei aquele favo de mel e comi, e o sabor é do melhor mel que já experimentei. Isaías 7 versículo 22. E acontecerá que por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel comerá todo aquele que restar no meio da terra. Josué 5 versículo 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Salmos 81 versículo 16. E o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Salmos 147 versículo 14. Ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te farta. Deuteronômio 26 versículo 9 e o 15. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo a Israel, e a terra que nos deste como juraste a nossos pais,
terra que mana leite e mel. Deuteronômio 6 versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares para que bem te suceda, e muito te multipliques como te disse o Senhor Deus de teus pais na terra que mana leite e mel. Números 14 versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará, terra que mana leite e mel. Números 13 versículo 27. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Êxodo 3 versículo 8. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Deuteronômio 32 versículo 13. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Abraão não herdou a Canaã terrestre, mas herdou a Canaã celestial, a terra celestial que Abraão herdou, e a igreja filha de Abraão, a sua descendência na fé, também herdará a terra do seu pai na fé. Deuteronômio 11 versículo 9. E para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Jeremias 32 versículo 22. E lhes deste esta terra que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que mana leite e mel. Levítico 20 versículo 24. E a vós vos tenho dito: em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Cantares 5 versículo 1. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Êxodo 16 versículo 31. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Provérbios 24 versículo 13. Come mel, meu filho, porque é bom, o favo de mel é doce ao teu paladar. Segundo Reis 18 versículo 32. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. E não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor nos livrará. Deuteronômio 8 versículo 8. Terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Jeremias 11 versículo 5. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Ezequiel 20 versículo 6 ao 15. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios no meio dos quais estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, e rejeitando os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, perante a vista dos quais os fiz sair. E contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras.
Deuteronômio 27 versículo 3. E havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Os ímpios nunca comerão desses favos de mel na eternidade. Jó 20 versículo 17. Para o ímpio não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Os ímpios se alimentarão de brasas no inferno no lugar de mel. E o anjo me mostrou chaves de 30 centímetros ou mais. Eu vi a chave da salvação, que também é chamada de chave de Davi. Isaías 22 versículo 22 e 23. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro e abrirá, e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá, e fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Essa chave da salvação foi conquistada na cruz do Calvário. Jesus pegou essa chave e abriu a porta da salvação para a humanidade. A porta está aberta, e entra quem quiser. É o mesmo livre-arbítrio que Deus deixou no jardim do Éden para o homem poder escolher qual dos frutos irá comer. Esse mesmo arbítrio está em nossa escolha, e tem duas portas no mundo espiritual, a que levará ao inferno e a que levará ao céu. Essa chave da salvação está ligada na pessoa de Jesus, porque ele é a porta por onde temos que entrar, e a chave da salvação só irá abrir a porta estreita. Essa porta é Jesus, e nenhuma religião pode lhe salvar. Nenhum adepto de religião pode entrar por essa porta que é Cristo. Jesus é a porta que dá acesso ao seu reino. João 10 versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Atos 14 versículo 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. Mateus 25 versículo 10 e 12. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Apocalipse 3 versículos 7 a 8. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Essa chave da salvação é a mesma chave de Davi, que irá salvar o povo de Israel que não crê em Jesus e o rejeitaram. Essa chave da salvação é a mesma chave de Davi, que irá abrir a porta do reino de Israel para dar continuidade ao reino de Davi que foi interrompido por causa de outros reinos. A chave da salvação irá abrir o reino de Davi, que será um milênio na terra. Isaías 22 versículo 22 e 23. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá, e fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Isaías 11 versículo 8. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Isaías 9 versículo 7. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Salmos 132 versículo 11. O Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela: do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Jesus é o filho de Davi na descendência da carne, por vir da mesma geração do sangue. 1 Reis 2 versículo 33. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe, e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e à sua descendência, e à sua casa, e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. Revelação de Jesus, descendente de Davi, que assentará no trono do seu pai. Jesus é descendente de Davi, através da linhagem sanguínea da tribo de Judá. 1 Reis 8 versículo 20. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou: porque me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel como tem falado o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Ilustração de Cristo na pessoa do rei Salomão. 2 Crônicas 6 versículo 10. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou: porque eu me levantei em lugar de Davi meu pai,
e me assentei sobre o trono de Israel como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Segundo Crônicas 7 versículo 18. Também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. Ezequiel 43 versículo 7. E disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Jeremias 17 versículo 25. Então entrará pelas portas desta cidade reis e príncipes que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e em cavalos, e eles e seus príncipes, os homens de Judá, e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. Jeremias 3 versículo 17. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela em nome do Senhor em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Lucas 1 versículo 32. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. 1 Crônicas 22 versículo 10. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Salomão nessa passagem está ilustrando o reino de Cristo no milênio. 1 Crônicas 29 versículo 23. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Jeremias 33 versículo 17. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi o homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Eu vi a chave do abismo infernal chamado de prisões dos anjos rebeldes. Esse é o lugar onde estão os piores demônios presos. Judas 1 versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. O lago de fogo já foi preparado para o diabo e os anjos que estão presos em cadeias aguardando seus julgamentos. Mateus 25 versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A chave do abismo soltará os 4 arcanjos das trevas, que estão presos no abismo que está debaixo do rio Eufrates. Apocalipse 9 versículo 14 ao 16. A qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês e ano a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Abadom, o rei do abismo soltará milhões de demônios com a chave do abismo. Apocalipse 9 versículo 1 e 2. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. É com essa mesma chave que Satanás será trancado. Apocalipse 20 versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Eu vi a chave da morte que tira o poder dos demônios matarem qualquer pessoa. Só morre aqueles que Deus viu que não têm mais solução por escolherem o caminho da perdição e fecharam o coração para o Evangelho, e os seus pecados já ultrapassaram os limites estabelecidos por Deus. Eu vi a chave do inferno. A pessoa só vai para o inferno por escolha própria. Jesus tem a chave do inferno e fecha a porta larga para os que escolheram o caminho da salvação. Mas Jesus abre a porta do inferno para quem escolheu o caminho da perdição. Isso é o livre-arbítrio que estava no jardim do Éden, de escolher a morte ou a vida. Gênesis 2 versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
E hoje estamos na graça igual Adão estava no jardim do Éden, e da mesma forma que aconteceu com Adão no jardim do Éden, nessa mesma graça, temos o direito de escolher o céu ou o inferno, se alimentar do fruto da vida ou comer do fruto da morte. O fruto da morte é o pecado que alimenta a alma de quem escolhe. Jesus sofreu na cruz do Calvário para ser a porta de entrada no reino celestial. Ele representa todas as árvores do jardim do Éden que podia se alimentar. Olha a abundância de árvore que podemos nos alimentar nessa graça. E quando a pessoa morre, irá entrar em um reino abundante que tem tudo para a nossa vida, e ficaremos esperando os nossos corpos ressuscitarem para podermos entrar na Nova Jerusalém de ouro, a terra que não tem habitantes ainda, a terra virgem que ainda não foi inaugurada e que está à espera de todos nós. Isso é a abundância que temos, e simboliza todas as árvores do jardim do Éden que iremos desfrutar. A única árvore do jardim do Éden que Adão não podia comer, é a árvore da ciência do bem e do mal. Só tinha uma árvore que não podia comer, é a árvore que simboliza a pobreza. O pecado oferece um prazer escasso que não dura para sempre, um mundo passageiro onde os ricos não poderão desfrutar de todas as suas riquezas, e irão morrer deixando tudo. Isso é a pobreza que essa árvore da ciência do mal oferece a vocês. Quantos crentes estão saindo da abundância dessa graça, que futuramente irá desfrutar de todas as árvores do paraíso e estão fazendo igual Adão, escolhendo a única árvore que só pode oferecer apenas uma opção e mais nada, uma árvore pobre que não pode dar abundância igual às outras árvores, e ainda levará ao inferno. Jesus abriu a porta da graça e colocou a igreja no jardim do Éden mais uma vez. E o perigo que está no meio do jardim da graça, é a árvore da perdição do pecado e do falso evangelho. Jesus, o mediador sacerdotal que está entre Deus e os homens, os dois já disseram para a igreja se alimentar só das árvores abundantes do jardim do Éden da graça, que é a sua sã doutrina. Assim como Deus alertou Adão para não comer da árvore do pecado, Jesus está dizendo para a sua igreja não comer da árvore do pecado e nem se alimentar dos seus frutos do falso evangelho. Temos que valorizar a morte de Jesus na cruz do Calvário, que abriu a porta de entrada para o seu reino, e para muitos o sacrifício de Jesus foi em vão. O povo despreza essa salvação porque não querem entrar por essa porta, e escolheram entrar pela porta do inferno. Jesus tem a chave do céu, e abriu a porta para todos os pecadores que queiram se arrepender e entrar por ela, mas estão escolhendo outra porta. Eu vi a chave do reino celestial que fecha a porta de entrada por onde eu entrei quando visitei o céu. Mateus 16 versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus tem a chave do inferno, mas ele não pode fechar essa porta, porque as nações do mundo batem nessa porta da perdição, e pede para abrir e ver quais os tesouros que tem por detrás dessa porta. E Jesus é educado, e não vai impedir o povo de não entrar e nem forçar a não entrar por essa porta da perdição, porque nada é por força e nem por violência. E o Salvador deixa a porta do inferno aberta para as nações entrarem com as suas próprias pernas, mas depois não podem mais sair de lá. Quando faz a escolha, é eternamente. Quando Adão comeu do fruto da perdição e queria comer do fruto da vida, o querubim não deixou voltar atrás. A escolha foi eterna, e teve que expulsar o casal do paraíso para não ter acesso aos frutos da vida. E no mundo espiritual tem escolhas, mas quando uma pessoa morre, não pode mais voltar atrás em suas escolhas. Adão, ao comer aquele fruto, trouxe a morte para ele, e não podia voltar atrás e participar do jardim do Éden e dos frutos da vida. A morte, quando chega para alguém, tira o seu direito de escolha, e não poderá mais comer do fruto da vida, que é a graça que Jesus colocou no mundo. Se hoje tem o direito de escolha, é porque a graça concedeu isso através do sangue de Jesus. Mas se morrer, não poderá mais entrar na graça e nem fazer parte do jardim do Éden, e nem comer dos frutos da vida, que é se alimentar da palavra e da presença de Deus. A morte do seu corpo irá tirar essa liberdade de escolha, e lá na eternidade do fogo do inferno, não poderá ter abundância do paraíso de Deus. Enquanto o homem estiver vivo, ainda há esperança.
não deixa a morte chegar e tirar a chance de escolher a árvore da vida, não deixa o juízo do fogo eterno chegar, antes de entregar a sua vida ao seu Salvador. Essa chave do inferno que abre a porta da perdição, é chamada de chave da porta larga. Mateus 7 versículo 3 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Apocalipse 1 versículo 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu vi a chave das portas do céu e também vi a chave das portas do inferno. O céu tem várias portas iguais a Jerusalém celestial, que tem 12 portas. O inferno também tem várias portas. Por isso que tem testemunhos de pessoas que entram pelos portais diferentes no inferno, que não é igual aos outros portais. Eu vi a chave do jardim do Éden, que foi trancada a porta depois que o casal foi expulso do paraíso. Eu vi a chave da legalidade do pecado. Esse tipo de chave a humanidade inteira tem. Essa chave da legalidade também é chamada de chave do coração. O nosso coração tem uma porta espiritual, e pode entrar os desejos do pecado ou palavra de Deus. Gênesis 4 versículo 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E pela porta do coração também pode entrar os demônios por essa entrada, ou o Espírito Santo. Apocalipse 3 versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Todas as pessoas têm uma chave da legalidade para abrir o coração, e deixar entrar o mal ou o bem. Essa chave está nas mãos de cada um de vocês. Essa é a chave de escolha, a qual irá decidir para quem vai abrir a porta da sua vida e deixar controlar. Eu vi a chave da palavra de Deus, que também é de ouro, e está no reino dos céus. Colossenses 4 versículo 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Essa porta da palavra só abre a porta estreita, só recebe essa chave quem prega a renúncia e o caminho estreito. Essa chave não abre a porta larga, a sua medida é certa para a fechadura da porta estreita. Mateus 7 versículo 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, pastores que pregam o evangelho fácil, vocês ainda não receberam essa chave, e usam a chave da porta larga que abre a casa do inferno para as almas morar. E o anjo me disse: Jesus tem entregado a chave da sã doutrina nas mãos dos seus pastores para abrir a porta estreita para o povo andar nesse caminho. Eu vi as chaves das obras e eram muitas, também chamadas de chaves ministeriais. E o anjo disse: O Senhor Jesus vai usar os seus pastores para abrir igrejas da verdade em lugares onde não tem. Territórios malignos irão ser invadidos por novas igrejas da parte de Deus que irão se abrir. 2 Coríntios 2 versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, o anjo disse: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. É necessário que grandes portas ministeriais venham a se abrir, para que o evangelho venha alcançar as vidas. As obras santas que Deus abre as portas para o povo entrar pela porta da salvação, os demônios não podem fechar essas portas. Mateus 16 versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno estarão no controle de Jesus, que tem a chave desse lugar, e não deixará nenhum demônio terrível escapar do inferno para tentar destruir a sua igreja. Mesmo que Satanás mande a sua legião mais terrível do inferno contra a igreja de Jesus, o dono da chave fechará a porta para eles não saírem. Jesus está sob o controle da chave do diabo. Até os anjos mais terríveis que estão presos no abismo só irão subir para a terra quando Deus autorizar.
O próprio Jesus vai dar a chave para o rei Abaddon abrir a porta do abismo, porque ninguém tem a chave para soltar esses milhões de demônios. Só Jesus tem a chave e está sob o controle do inferno, e nada de ruim desse lugar terrível sairá para destruir a igreja. Jesus tem o controle da porta do inferno. E todas as vezes que os demônios mais terríveis quiserem sair do inferno para destruir a igreja, Jesus irá trancar a porta e manter todos presos. Eu vi no céu as chaves de providências no reino de Deus. Essas chaves são todas de ouro. Essas chaves servem para abrir aquilo que está fechado, seja na área financeira, porta de emprego, causa na justiça, crescimento profissional dentro da empresa, formação profissional e outras coisas que todos os servos de Deus necessitam para viver. Enquanto estivermos nesse mundo, teremos necessidades humanas. Quando buscamos as coisas do reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Mas às vezes tem impedimentos no mundo espiritual para não alcançar as demais coisas. Nesse caso, temos que receber a chave da provisão que abre as portas do impedimento. Mas para conseguir essas chaves da provisão, tem que viver orando. Essa foi a condição que o anjo disse. Nada vem fácil para os cristãos. Tudo é conquistado na guerra espiritual. Eu vi a chave da abertura das prisões físicas e espirituais. Essa chave abre qualquer tipo de prisão, seja no mundo espiritual ou no nosso mundo. Atos 5 versículo 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora disse: Depois o anjo me levou no jardim de flores, onde estão as crianças brincando. Zacarias 8 versículo 5. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Ali estão todas as crianças que não se corromperam com as redes sociais, games e a televisão. Mateus 19 versículo 13 e 14. Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreenderam. Jesus porém disse: Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. No reino celestial estão todas as crianças que obedeceram aos seus pais e não foram rebeldes. Efésios 6 versículo 1 ao 3. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. Provérbios 17 versículo 6. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. No céu estão as crianças que não sabiam a diferença do bem e do mal, nem sabiam o que era pecado. Essas crianças morreram inocentes sem conhecer o pecado e foram salvas. Deuteronômio 1 versículo 39. E vossos meninos de quem dissestes por presa serão, e vossos filhos que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Naquele jardim de flores, estão as crianças humildes de coração. Mateus 18 versículo 3. E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ali estão as crianças que foram salvas por andarem no caminho dos seus pais. Crianças que tiveram os seus pais como exemplos de vida. 1 Reis 9 versículo 4. E se tu andares perante mim como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Salmos 34 versículo 11. Vinde meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Deuteronômio 6 versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ali estão as crianças que foram oferecidas a Deus desde o ventre. 1 Samuel 3 versículo 19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Também eu vi no jardim celestial, os filhos dos ímpios que não dependeram dos seus pais para serem salvas. Essas crianças foram convidadas para irem à igreja através de seus amigos de infância e se converteram. Enquanto os seus pais rejeitaram o reino de Deus, essas crianças aceitaram esse reino. Números 14 versículo 31. Mas os vossos filhos de que dizeis, por presa serão,
porei nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. E Deus, sabendo do futuro dessas crianças, que não iriam permanecer no caminho de Jesus por causa da educação maligna de seus pais, Deus resolveu levar essas crianças para não se corromperem na adolescência. Eu vi no céu crianças que nasceram de mulheres estéreis, e foram oferecidas a Deus desde o ventre. Essas crianças nasceram caminhando para a casa de Deus, e quando completaram 7 anos de idade, chegou ao entendimento do que é certo e errado. E essas crianças que foram criadas na educação da palavra de Deus, escolheram o caminho certo antes de morrerem. Isaías 7 versículo 15. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Ali estão as crianças que não falavam palavrões e nem imoralidade, as crianças que não respondiam os seus pais tratando-os mal. Mateus 21 versículo 16. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Depois o anjo me mostrou milhões de cavalos de guerra. Esses cavalos são de fogo, e os corpos desses cavalos estavam em chamas. Dos seus narizes saíam fumaças, e fogos saíam de suas bocas. E os anjos guerreiros estavam em cima desses cavalos e se preparando para batalharem contra os demônios na terra. Segundo a Reis 2 versículo 11. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Segundo a Reis 6 versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Eu também vi milhões de cavalos brancos no céu se alimentando das gramas da vida. E o anjo disse: Jesus irá usar um desses cavalos para salvar o povo de Israel de uma grande destruição vinda das nações. Apocalipse 19 versículo 11 ao 14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos exércitos no céu em cavalos brancos, e continuamos a caminhar, e chegamos a uma casa de ouro onde tem sala de arquivos e livros. O anjo me levou à sala dos arquivos de ouro onde estão registradas as coisas naturais e espirituais. As letras são celestiais, e os manuscritos escritos eu não entendia. A escrita celestial é única e não existe na terra, e a linguagem celestial também é única e ninguém não entende. O anjo disse que é a linguagem do mistério que ninguém pode entender na terra. O diabo imita essa linguagem, e usa as pessoas para imitarem essa linguagem de mistério que ninguém entende. Eu perguntei ao anjo o motivo de Satanás não entender a linguagem celestial, se já foi um querubim. O anjo disse: a linguagem é santa, nenhum impuro pode falar a língua do Monte Sião de Deus. Quando Satanás picou, além desse anjo ser lançado para baixo, a linguagem santa foi tirada dele, e ficou sem falar igual o rei Nabucodonosor, que perdeu a voz e só sabia falar igual aos animais. Nabucodonosor se exaltou querendo ser grande, perdeu o seu reinado e a sua voz, e ficou com o idioma de animais sem o seu trono, e comendo as plantas sendo rebaixado e humilhado. Satanás, por causa da sua exaltação, perdeu o reinado, e ficou sem o idioma celestial, e falava igual aos animais sendo rebaixado e humilhado. Na Torre de Babel, quando todos falavam a mesma língua, e por causa da rebelião, Deus confundiu os povos colocando em todas as nações as línguas diferentes para que ninguém venha entender as outras pessoas, e assim o reino de Babel entrou em ruína. Satanás, por causa da sua rebelião, teve a sua língua confundida. A língua de mistério celestial foi tirada dele e não entendia mais a linguagem do reino de Deus. Por isso que Satanás não sabe o que os anjos conversam. Quando Satanás caiu do céu na terra, não entendia mais o idioma do céu. Quando Satanás picou, a linguagem santa foi tirada dele. E mesmo que consiga imitar a linguagem de mistério, nunca saberá o que está escrito e não sabe traduzir as línguas de mistérios. Satanás esqueceu como se fala a linguagem.
mas tem grande habilidade de aprender todos os idiomas da Terra para se comunicar com os habitantes da Terra e enganar as nações. Essa linguagem celestial é um dos dons do Espírito Santo que o cristão recebe na Terra. Essa língua do Monte Sião é uma comunicação particular dos crentes com Deus, uma comunicação misteriosa que os homens ímpios e os demônios não podem entender. 1 Coríntios 14 versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Eu disse ao anjo: eu falo a língua dos mistérios de vocês, mas não consigo entender o que estou falando. Às vezes estou orando, louvando e pregando nessa língua que me edifica, mas não entendo nada. 1 Coríntios 14 versículo 13. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. O anjo disse: ore para ter a interpretação dessa linguagem espiritual quando estiver louvando em mistério, pregando na linguagem angelical ou orando. 1 Coríntios 14 versículo 15. Que farei pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. O anjo disse: a mesma linguagem e mistério que o cristão fala com Deus, essa linguagem pode ser escrita em letras. Escrever nessa linguagem do reino celestial não existe na terra. A Salem celestial de Deus é a única que pode escrever nesse idioma. Satanás perdeu o entendimento dessas letras, e não sabe escrevê-la e nem ler, e mesmo ouvindo não entende. O anjo disse: lembra da passagem bíblica do rei Belsazar, que fazia a sua festa entre os convidados e profanou os utensílios sagrados do templo de Salomão? Eu disse: eu já ouvi pregar essa mensagem. O anjo disse: a mão de Deus escreveu uma mensagem no muro usando as letras celestiais que não existem na terra. A escrita é do reino de Deus e ninguém entendeu. O rei chamou os magos, astrólogos e adivinhadores que eram usados por Satanás para decifrar os enigmas, e nenhum deles conseguiu interpretar a mensagem escrita. Se Satanás e os seus demônios soubessem ler a mensagem e entendessem a escrita, teriam decifrado e falado aos feiticeiros, mas não sabiam, e só Daniel soube por ter o entendimento da linguagem do mistério e das letras celestiais. Daniel 5 versículo 5. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Depois o anjo mostrou a pedrinha branca que está escrito meu novo nome. Esse novo nome ninguém no céu podia ver, só eu. Quando peguei na pedrinha branca, não entendi as letras celestiais, e não consegui pronunciar o meu nome que ali estava escrito. Eu disse ao anjo: me ensina a ler essas letras. O anjo disse: só saberá pronunciar essas palavras do seu novo nome quando vencer na terra. Eu disse ao anjo: se eu recebi o dom de línguas do mistério, por que não consigo ler essas letras se é a mesma coisa? O anjo disse: quando uma criança nasce na terra, a primeira coisa que aprende é falar, mas não sabe ler e nem escrever. E quando completa os seus 6 anos de idade, lá na sua terra aprende a ler e escrever no seu próprio idioma dentro do seu país. O fato de você saber falar na língua dos mistérios, não significa que sabe escrever sem aprender e ler as letras. O anjo pegou uma pena de ouro, e começou a escrever em um rolo com as letras misteriosas. Essas mesmas letras misteriosas, eu vi escrita na sala de arquivos e livros no céu. O anjo disse: para revelar os mistérios dos arquivos e livros, o seu entendimento em relação às coisas espirituais e a sua mente será aberta. Os mistérios de algumas coisas escritas chegarão aos seus olhos e conseguirá ler as letras celestiais para entender as revelações. Escreva tudo o que ouvir. Escreva tudo o que veio ler desde quando entrou no céu até a sua descida para a terra. Eu peguei a pena de ouro e comecei a anotar todas as coisas celestiais. Eu e o anjo entramos na sala onde tem arquivos. Os arquivos são onde está registrado sobre todas as coisas. Eu não entendia o que estava escrito nas mensagens dos arquivos. O meu entendimento se abriu, e aquelas letras que estavam no idioma celestial foram traduzidas em meu idioma para eu conseguir ler. Eu vi arquivos relacionados às pessoas, às igrejas, aos mistérios, aos dons, às obras, coisas que ainda vão vir para a Terra e coisas que estão na Terra. Eu vi arquivos sobre a criação do nosso planeta, arquivos da construção da cidade celestial, e todas as espécies de animais e plantas celestiais do reino de Deus.
Eu disse ao anjo se ele podia me revelar todas as coisas sobre a construção do reino celestial, e sobre a criação do planeta. O anjo me disse que a minha mente é limitada para guardar todo o conhecimento, e que até a sua própria mente, sendo mais expandida que a minha, não tinha o total conhecimento das coisas. Eu vi arquivos das nações que são difíceis de se converter, porque é proibido o evangelho em seu país. Eu vi os arquivos das revelações que irão ser reveladas na terra, e as que só irão ser reveladas nas bodas do Cordeiro. O anjo me mostrou o baú de mistérios com vários rolos que contêm os segredos ocultos ainda não revelados à humanidade. Eu disse ao anjo se estaria pronta para receber as revelações escondidas que está naquele baú de mistérios. O anjo me respondeu que a minha mente não suportaria e ficaria louca de tanto mistério, e que ninguém iria acreditar em mim porque os mistérios contidos ali são absurdos ao entendimento humano. Eu vi arquivos das guerras espirituais das igrejas contra os demônios que falam sobre as derrotas e as vitórias. Eu perguntei ao anjo o porquê esses arquivos falam das igrejas que vencem e das igrejas que perdem. O anjo disse que não iria revelar os motivos das igrejas que vencem e das igrejas que perdem, porque as revelações eram muitas e não iria dar tempo para revelar outras coisas. Eu vi arquivos do primeiro regimento doutrinário da Terra, que foi a lei mosaica. Também está ali os arquivos do segundo regimento doutrinário para um mundo autenticado pelo sangue de Cristo, a doutrina da graça. Eu vi arquivos sobre o povo da antiga aliança, que é Israel, e os arquivos dos cristãos antigos das primeiras igrejas. Eu vi arquivos dos profetas da antiga aliança. Eu vi arquivos sobre o ministério de cada cristão que está na terra. Arquivos sobre a nossa vida pessoal e espiritual. Eu vi outro anjo na sala anotando umas coisas com uma pena de ouro, e perguntei ao anjo que estava comigo: o que o outro anjo está fazendo? O anjo disse: ele está fazendo relatórios sobre a obra de Deus na terra, e anotando sobre a igreja e sobre a obra evangelística e missionária. Também está anotando sobre as etapas da vida de cada cristão na terra, sobre os seus crescimentos espirituais. E aquele anjo que estava anotando os relatórios ficou muito triste. Perguntei ao anjo que estava ao meu lado o motivo do anjo ficar triste. O anjo me respondeu que ele estava registrando o prejuízo de almas que o reino do céu estava ficando. Toda vez que um pastor que está à frente de uma igreja não prega a verdade e tem medo de falar contra o pecado, o reino do céu perde multidões de almas para o inferno. O anjo disse que quanto mais almas esses pastores ganharem, mais pedras preciosas são colocadas em sua coroa. Mas quando hesita em pregar a verdade, até aquelas pedras que foram colocadas em sua coroa são retiradas até não ter nenhuma pedra. E se continuar evitando pregar a verdade, a sua coroa é tirada e perde o direito de reinar com Cristo, e irá ser condenado ao inferno. Eu vi o anjo fazendo o arquivo de uma criança que acabou de nascer na terra. E a vida desse menino estava começando na terra, e tudo o que essa criança fizer de ruim ou bom, irá ficar registrado nos arquivos celestiais. Eu vi o anjo pegando um arquivo sobre uma moça adolescente, e tirava esse arquivo da gaveta. Eu disse: o que o anjo irá fazer com esse arquivo? O anjo que me acompanhava disse: essa moça foi fruto de um milagre. A sua mãe era estéril e não podia ter filhos, e fez um voto a Deus que se tivesse o seu primeiro filho ofereceria a Deus. E ao nascer, a menina crescia na graça, e aos 6 anos de idade o Espírito Santo usou uma mulher de Deus, e disse que a menina iria ter um arrebatamento de espírito quando crescesse. E já faz 11 anos que teve essa profecia. Muitos da igreja zombaram por não ver a menina ser arrebatada por causa da demora. E o seu pai já não crê mais na profecia e desconfia que a mulher de Deus que entregou a profecia é uma falsa profetisa. O pai da menina acredita que a profecia é falsa por não ter se cumprido, mas tudo é no tempo de Deus, e não dos homens. A mãe da menina foi a única que sempre acreditou na profecia, mas 11 anos se passaram, e a mãe se esqueceu dessa promessa. O anjo tirou o arquivo da gaveta e disse: a hora é chegada, o dia é marcado, pois chegou o tempo da promessa a se cumprir. E o anjo pegou o arquivo que marcou o dia para arrebatar a menina, e levou até o trono de Deus e mostrou o relatório. O anjo tirou alguns arquivos da sala de algumas pessoas que faleceram, e levou para outra sala chamada de compartimento de exclusão. O anjo me disse: essa sala é do juízo divino. Esses arquivos que estão indo para a sala do juízo
são das pessoas que não têm mais chances de salvação, e foram destituídas do reino de Deus. Essas pessoas faleceram nesse momento, e os relatórios de suas condenações estão nessa sala do juízo. Hebreus 9 versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, eu vi que a sala do juízo tinha milhões de pessoas que faleceram na terra. Eu vi quando o anjo pegou um arquivo de um homem que tinha falecido na terra e levou para a sala do juízo, e depois o anjo resgatou o arquivo do homem e o trouxe para a sala de arquivo normal. Perguntei ao anjo, o que está acontecendo, e como o arquivo de um falecido retornou para o arquivo dos registros dos vivos. O anjo disse: Esse homem teve um infarto, mas um cristão na terra temente a Deus e fiel à sua palavra que tem o dom de sinais e maravilhas orou para o rapaz ressuscitar, e o arquivo dele teve que retornar à sala dos arquivos das pessoas que estão vivas, e as multidões de povos que estão diante do homem que orou pelo falecido queriam ver o morto ressuscitar, para acreditar que o ministério daquele servo é aprovado por Deus. Se esse rapaz não ressuscitasse, o ministério do homem de Deus iria ser desacreditado e ninguém iria se converter. Quando Elias fez prova de Deus diante dos profetas de Baal pedindo para cair fogo do céu, se o fogo não tivesse caído do céu, o seu ministério teria sido envergonhado, e o nome do seu Deus teria sido zombado. A mesma coisa aconteceu na terra. O nome de Deus não pode ser zombado, e o Rei Eterno ressuscitou o rapaz, e o homem de Deus ganhou muitas almas nesse momento. O anjo me mostrou duas grandes chaves flutuando nos ares do céu. Eu perguntei, o que são aquelas chaves? O anjo disse: É a chave da morte. Jesus fechou as portas da morte para o rapaz ressuscitar quando o homem de Deus orou por ele. E a outra chave, Jesus trancou a porta do inferno quando seu portal se abriu para levar a alma do rapaz. Apocalipse 1 versículo 18. Eis que tenho a chave da morte e do inferno. Eu vi diplomas de homens e mulheres cristãos. E perguntei ao anjo, para que servem esses diplomas? O anjo disse: Esses diplomas são da formação espiritual. Quando os cristãos lá na terra se esforçam para viver uma vida santa, eles recebem esses diplomas de formação. Eu vi diploma de graduação pastoral e outras graduações. O anjo disse: Quando Deus levanta na terra os seus pastores, primeiro eles são graduados e diplomados no céu e preparados para exercer os seus ministérios na terra. Também vi uma biblioteca de livros de conhecimento das maravilhas de Deus, e de todos os tipos de conhecimento espiritual. A respeito da livraria no céu, a Bíblia prova que além do livro da vida, existem muitos outros livros. Não é só um livro que tem no céu. Sendo assim, o conhecimento seria limitado no céu, pois na terra existem milhões de livros de conhecimento, e no céu não podia ser diferente, já que o reino celestial é superior ao da terra em tudo no conhecimento, na santidade, vida eterna, moradas celestiais e outros. Apocalipse 20 versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E o anjo disse: Todos que querem saber dos mistérios que não chegou ao conhecimento humano, receberão as revelações ocultas que estão dentro desses livros. Os arquivos são apenas registros das coisas mais importantes, e os livros são mais completos, pois neles estão contidas todas as histórias. Os textos dessas obras literárias divinas tinham o nome de Deus em cada livro. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o mesmo por viverem em unidade. Em uns livros estava escrito Adonai, em alguns estava escrito El Elyon, em outros El Shaddai, em outras partes de livros o nome escrito era El Olam. Na outra prateleira tem livros com o nome El Roi, e nos outros livros Yahvé, e assim por diante. Tinha vários nomes de Deus, porém o autor é o mesmo. Perguntei ao anjo, qual é o motivo dos livros terem os nomes diferentes e não um só nome? O anjo disse: Quem criou Deus para colocar o seu nome? De qual mulher Deus nasceu para ter um nome só? Adão foi criado por Deus, e teve o seu nome. Os anjos foram criados e teve os seus nomes escolhidos pelo seu Criador. Na terra vocês colocam os nomes dos seus filhos por serem progenitores e progenitoras. Vocês colocam nomes em suas proles. Mas Deus não nasceu de ninguém e nunca foi criado.
Deus mesmo nomeou o seu nome colocando vários nomes, pois cada nome dele está ligado com a sua essência. No tempo do povo de Israel, os nomes eram escolhidos de acordo com a vida de cada pessoa. Um nome só para uma pessoa só que fala de sua vida. Deus tem várias qualidades, e escolheu vários nomes para expressar a sua santidade, essência e atributos. Deus é onipresente e está em todos os lugares, e por essa qualidade tem multidão de nomes. Deus é infinito, não se pode medir, e as suas variedades de nomes provam o quanto é infinito. Deus não tem só uma identidade igual aos homens para ter um nome só. Ninguém conhece a Deus, e o Altíssimo tem vários nomes por ser tudo: o Alfa, o Ômega, o início e o fim. O nome de Jesus foi escolhido para ter a sua vida na terra. Como nasceu de uma mulher, tinha que ter um nome como qualquer ser humano. Jesus teve que esvaziar de seus vários nomes para ter um nome na terra de sua encarnação. Isso não tira a validade de outros nomes que ele tem desde o início do mundo. Ao retornar ao céu depois da morte de cruz, a sua variedade de nomes foram para Jesus por ser eterno. Mas no céu, por causa da igreja, Cristo deixou de ser chamado pelo seu nome que teve na terra, o nome da sua encarnação, o nome da sua vida terrena, o nome do seu nascimento do ventre materno. Os cristãos na terra discutem sobre o verdadeiro nome de Deus, e isso é discussão que não irá levar a nada. O anjo me mostrou os livros das nações. Cada país na terra tem um livro que fala sobre a vida do povo, como as nações vivem, o seu idioma, qual Deus serve, se a sua cultura é imoral ou não, e sobre os seus usos e costumes, se são pecaminosos ou não. Eu vi livros dos mistérios que Deus já revelou para alguns homens do passado, e também dos cristãos de agora que estão vivos. Eu vi livros de mistérios que ainda não foi revelado aos homens, e também livros sobre a criação do universo, astros, estrelas, planeta, lua, sol, galáxias e outros corpos universais que cientistas nunca descobrirão, e irão levar centenas de anos para descobrirem só 1% do espaço sideral. Não só sobre a natureza dos planetas, mas sobre coisas do fundo do mar, e plantas que curam as piores doenças ainda não foram descobertas. Se os homens não conseguem descobrir nem os mistérios da natureza e a sua criação, como irão descobrir os mistérios de Deus que está no céu? E como saberão que existe um inferno? Eu vi livros do conhecimento celestial e livros do conhecimento do inferno. Só no livro do inferno o anjo disse que nem precisa eu ir até lá, para saber como é o lugar, e que tudo está escrito naquele livro. Eu vi livros que falam sobre os dons espirituais e como são usados na terra, e para que servem na obra. Eu vi livros do conhecimento do mundo espiritual e livros sobre os animais, plantas e de toda a natureza que habita no céu. Eu vi livros da divindade de Deus, Jesus e o Espírito Santo, e como trabalham em unidade no céu e na terra. Eu vi livros que revelam toda a hierarquia angelical que habita no céu, e como cada anjo vive, e sobre as classes de cada anjo que são uma grande variedade, muitas espécies de anjos, desde o menor ao maior. Eu vi um livro que fala da vida de Lúcifer e como vivia antes da rebelião, e sua queda na fé. O anjo disse que sobre Lúcifer, iria revelar 1% de sua vida. Mais para frente, quando eu chegar nas revelações dos anjos, irei falar. Eu vi livros de hinos espirituais, e livros infantis que fala sobre a idade que a criança é inocente na terra e não sofrerá condenação, e tem a idade da criança que já entende as coisas, e que se não escolher o caminho certo quando tiver o conhecimento do bem e do mal, irá para o inferno. Eu vi um livro que fala como a igreja deve ser na terra e dirigida segundo a vontade de Deus. Eu vi livros de cada ministério que a igreja passa para os irmãos trabalharem na terra. Eu vi um livro da vida inteira de Abraão. A nossa Bíblia tem uma pequena parte de Gênesis que fala da vida desse patriarca. Eu vi um livro dos milagres de Jesus que não foram escritos na Bíblia. Eu vi o livro do profeta Daniel desde o seu nascimento, que fala como esse profeta foi educado pelos seus pais e isso não está na Bíblia. Eu vi um livro muito grosso sobre os 365 anos de Enoque, desde o seu nascimento até ser transladado. Nesse livro fala de como o patriarca conheceu a Deus, e teve contato nesses mais de 3 séculos de vida, e fala como Enoque viveu servindo a Deus em uma terra corrompida. Eu vi livros de cada pessoa do mundo que ainda não era cristã, e o que estava escrito sobre os ímpios era chocante.
O anjo traduziu as letras celestiais para eu entender a mensagem. O anjo disse: Desde o nascimento da pessoa até a sua morte, a sua história é escrita nesse livro. Se a pessoa deixou o seu legado que é viver para Jesus, ou se foi uma vergonha desde o seu nascimento, por esse livro será julgado. Eu disse ao anjo: Tenho o meu livro aqui. O anjo pegou o livro da minha vida e mostrou a trajetória de minha vida. Fiquei triste por estar escrito toda a minha desobediência, e de quando era mórmon e praticava a falsa religião nessa seita. E mesmo me convertendo e congregando nas Assembleias de Deus, a minha vida era tortuosa. As páginas da minha história são tristes, e todas as folhas só tinham pecados, caminhos tortuosos, decisões erradas, escolhas sem a direção de Deus, e só tinha uma folha que estava escrito mensagens que eu andei em santidade, e era a última folha quando eu fiz um concerto com Deus. Eu perguntei ao anjo: porque só tem uma folha daquilo que eu fiz de bom, eu vou ser condenada? Mais da metade do livro só pecados, e apenas uma folha de algo que agradou a Deus. As provas estão contra mim, e são mais da metade do livro contra uma folha só. Comecei a chorar diante do anjo, por saber que isso será usado no juízo final contra mim. O anjo disse: Essa única folha é o suficiente para lhe justificar, mulher de Deus, pois o seu arrependimento que está nessa única folha anulou metade desse livro. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Eu disse ao anjo: Quando foi que essa única folha foi escrita? O anjo disse: No seu primeiro arrebatamento no ano de 2020, quando tu retornaste para a terra arrependida dos seus pecados, toda a metade do livro perdeu a validade. Jesus não se lembra mais do seu passado. O anjo pegou outro livro que fala sobre a minha vida, e estava escrito nele: Nascida dia 16 de abril de 2020, uma criança pura de 1 ano de idade. Eu chorei ao ver a minha idade. Tenho apenas 1 ano no céu, e o meu nome era outro no céu. Eu não sabia pronunciar o meu novo nome escrito no livro, e as letras não foram traduzidas para o meu idioma. Gênesis 17 versículo 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Deus muda o nome quando passamos a ser dele, assim como o pai amoroso coloca o nome em seu filho. Novo nome é a nova identidade. Novo nome é uma aliança que fez com o Deus eterno que levará ao céu. O anjo disse que eu não podia saber o meu novo nome por ser mistério, e que eu só irei saber desse novo nome quando morrer na terra e for morar no céu. O anjo disse: A sua vida começou depois do seu arrebatamento, e decidiu viver uma vida separada para Deus e renunciou ao mundo. Desde esse dia, os seus anos foram contados. O anjo pegou o livro do meu ministério e disse: Está se iniciando o seu primeiro ministério da verdade. Tu serás evangelista, e tudo o que eu escrever nesse livro tu irá fazer na terra. O livro é uma direção espiritual de como irá viver na terra servindo a Deus. Eu disse ao anjo: Como vou saber o que fazer na terra se não sei o que tu irás escrever nesse livro para mim? O anjo respondeu: É só orar e pedir direção a Deus sobre o que irá fazer na terra, e pede orientação ao Espírito Santo de como irá exercer o seu ministério evangelístico. O Espírito de Deus irá dizer o que fazer. A maioria dos cristãos fazem a obra de Deus da maneira deles e não da maneira de Jesus, e se comportam como se fossem os donos da obra de Deus. Os ministérios que exercem não estão de acordo com o que está escrito no livro dos ministérios. Alguns são ungidos para ser pastor na terra, mas no livro do céu está escrito diácono. Outros têm promessas de Deus para serem missionários, e estão de porteiro da igreja. Os que eram para estarem pregando a palavra de Deus, estão só louvando em seus ministérios. E o anjo me mostrou muitos livros ministeriais que estão escritos, e o que cada cristão tem que fazer na terra. Salmos 139 versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. O anjo me mostrou os livros de cada cristão na terra. Eu vi um livro da vida de um cristão que começou bem na fé, e depois de 5 anos começou a fraquejar, e cedeu lugar ao pecado se rendendo às coisas prazerosas do mundo. E aquele livro foi escrito durante 5 anos de sua vida firme na fé. Só elogios, promessas e coisas boas escritas da vida desse homem, e tinha muitas qualidades desse cristão escrita no livro. Eu me lembrei do livro de Jó que tinha suas qualidades. Jó 2 versículo 3. E disse o Senhor a Satanás:
Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. E depois de 5 anos, a história desse irmão começou a ser escrita de como praticava o pecado e amava os prazeres desse mundo. E foi muito triste a história que começou bonita e estava ficando horrível. O anjo disse: essa nova história de pecados da vida desse homem vai anular toda aquela história linda, pois o que importa é o momento presente e não o passado. Esse cristão vai ser condenado pela vida que está praticando nesse momento se não se arrepender e retornar ao caminho da vida eterna. O anjo me mostrou o livro do memorial dos santos que fazem a vontade de Deus na terra. Malaquias 3 versículo 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome.